meu Pai, dos teus filhos. Que o Senhor vai trazendo milagre, libertação, meu Pai, discernimento nessa noite. Que o Senhor venha tocar, meu Pai, que o Senhor venha reavivar, que os dons venham ser manifestos, que haja cura, que haja libertação para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é o que nós te pedimos. Que o Senhor nos conduza, Senhor, conforme o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor renova nossa aliança contigo. Pelo santo nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Eu queria deixar rapidamente uma passagem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que se encontra em Mateus 14, a partir do verso 13. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mateus 14, a partir do verso 13. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dei-lhes vos de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E então, partindo o pão, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e ainda levaram dos pedaços que sobraram dos 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que palavra forte, essa história. O milagre da multiplicação dos pães e 5 peixinhos. E quantas vezes nós nos encontramos nesse contexto, onde o Senhor, às vezes a gente fala: não, mas eu não tenho para alimentar o outro, o que eu tenho para entregar ao Senhor é muito pouco. Quantas vezes, passando por dificuldade, por tribulações, a gente quer parar e a gente fala: eu tô tão fraco, eu tô com tão pouco para poder levar uma palavra de fé ao meu irmão, para ir ali para fortalecer o outro. E aí, quando eles falam aqui: Senhor, essa multidão toda, nós não temos comida suficiente para alimentar. A gente só tem aqui 5 pães, e 2 peixinhos, 5 pão. E o Senhor pega aquilo e multiplica. O Senhor, Ele vai multiplicar aquilo que você tem para entregar. Quantas vezes a gente é paralisado porque a gente olha aquilo que o outro está oferecendo e fala: nossa, eu tenho tão pouco para oferecer e aquele tem bem mais, deixa ele fazer a obra ali, eu não vou fazer. Mas o Senhor usa aquilo que você tem, porque às vezes aquilo que você tem vai alcançar alguém que aquele não vai alcançar.
E outra coisa, quando o Senhor usa o pouco que você tem, o pouco que você tem transborda, porque aqui a palavra fala, o tanto de peixinho que tinha, e foram mais de 5.000 homens alimentados e ainda sobrou, porque o Senhor, quando Ele faz milagre, quando Ele multiplica sobre a sua vida, é para transbordar. Era essa palavra que eu queria deixar de início nessa noite. Que nós possamos entregar as nossas reservas ao Senhor, derramar tudo aos pés dEle, que nós possamos entregar a Ele, e porque nós fomos encontrados pelo Senhor, nós fomos, como é que se fala? Reposicionados por Ele, nós fomos encontrados como filhos. E quando Ele nos reposicionou, Ele nos alimentou daquilo que Ele tinha. E às vezes, mesmo que seja pouco, para nós, o que nós temos hoje, pode sim multiplicar e alimentar o outro. Às vezes, nós não buscamos fazer pelo nosso irmão, mas às vezes o irmão só precisa de um abraço. Os irmãos, às vezes, só precisa que você vá lá, sentar com ele, escutar o que ele tem a dizer. Às vezes, ele só precisa de um ouvido. E quantas vezes nós nos limitamos ao nosso conforto e paralisamos a obra que o Senhor tem para fazer. Quantas vezes as coisas não fluem porque a gente está paralisado no nosso conforto, naquilo que não prospera. Era essa palavra que eu queria deixar, mediante a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pastor Rodrigo vai estar ministrando nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os irmãos que puderem se colocar de pé e estenderem suas mãos, vamos estar intercedendo pela vida dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, eu coloco sobre essa oração nesse momento a vida do teu filho, pastor Rodrigo, que está aqui disposto mais uma vez, Senhor, a entregar a tua palavra e ser usado pelo teu querer. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre a vida dele. Que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, blinde a mente, o coração, meu Pai, contra todo o levante, contra toda seta do inimigo, contra todo o levantar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor blinde a casa dele, que o Senhor guarde tudo aquilo que leva o nome dele. E pelo santo nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue capacitando ele para levar a tua palavra, fazer a tua obra e o teu querer. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a palavra que o Senhor colocou no coração dele flua, meu Pai, como águas vivas diretamente do teu trono. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor guarde a vida dele. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Feche os teus olhos por mais um instante, irmão. Você está fazendo uma oração. Agradecer ao Senhor mais uma vez. Por Ele nos dar a graça, de estarmos aqui reunidos no nome dEle. Aleluia. Abra teu coração nesse momento, irmão. Se desliga de tudo lá fora. Leva seu pensamento somente em Cristo, que Ele é o nosso Salvador e aquele que nos sustenta. Aleluia. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Eu quero, Pai, Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, no Teu nome, Senhor. Debaixo, Senhor, da Tua graça, Senhor, e do Teu amor, Senhor. Agradeço o Senhor também nesse momento, Pai, por cada irmão, Senhor, a qual o Senhor trouxe aqui, e por aquele que ainda vai chegar, Senhor, aquele que ainda está a caminho, Senhor. Que nada, Senhor, venha impedi-lo, Senhor, de estar diante de Ti, Senhor, na Tua casa, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, nós como igreja, Senhor, intercessora, Senhor, sobre essa terra, nós clamamos ao Senhor, Pai, por todos aqueles, Senhor, que se encontram enfermos, Senhor. Que seja uma enfermidade física, Senhor, seja espiritual, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós pedimos ao Senhor que manifesta, Senhor, a Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor.
Peço ao Senhor, Pai, que vai de encontros aos hospitais, Senhor, aonde houver um enfermo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que ele seja curado, Senhor, nesse momento, Senhor. Que a tua graça, Senhor, seja manifesta, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque o Senhor nos revelou, Senhor, através da tua palavra, Senhor, o teu querer, Senhor, e a tua vontade, Senhor. Aonde o Senhor nos disse, Senhor, que o Senhor se fez enfermo, Senhor, e carregou consigo todas as nossas dores, Senhor, e as nossas doenças, Pai. Pai, por isso, Senhor, nós clamamos, Senhor, e profetizamos, Senhor, cura, Senhor, sobre todo o enfermo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E nós, nesse momento, também nós pedimos ao Senhor que haja paz, Senhor, em Jerusalém, Senhor. Que haja paz, Senhor, por todo esse mundo, Pai. Porque, Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor. E sabemos que o Senhor está no controle, Senhor, de todas as coisas, Pai. Que o Senhor está acima, Senhor, de todo e qualquer governo, Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai, e intercedemos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que se encontram aflitos, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, e pedimos ao Espírito Santo de Deus, Senhor, a qual tenha liberdade, Senhor, aqui esta noite, Senhor, tenha liberdade em nos mergulhar, Senhor, na tua palavra, Senhor, para que possamos, Senhor, compreender e entender, Senhor, a tua vontade, para que possamos, Senhor, executar, Senhor, todo o teu querer, Senhor, sobre essa terra, Senhor. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, fortaleça, Senhor, a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fortaleça, Senhor, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, Senhor, para fazer, Senhor, tudo conforme o teu querer, Senhor. Que esta noite, Senhor, haja renovação de dons, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que os teus dons, Senhor, fluam, Senhor, aqui esta noite, Pai, que a tua presença, Senhor, seja manifesta, Senhor, aqui esta noite, Senhor, que nesta noite, Senhor, assim como Salomão, Senhor, e os demais sacerdotes não aguentaram, Senhor, não puderam se ficar de pé, Senhor, na tua